Rio Eufrates e os 4 cavaleiros do Apocalipse. O Eufrates, banhado pelas águas que parecem portar os segredos da antiguidade, é mais do que um mero curso d'água. Suas correntezas sinuosas, que serpenteiam como um testemunho da própria criação, representam um elo vital com o passado e o futuro da humanidade. Ao longo dos séculos, as margens férteis do Eufrates deram origem a civilizações, sustentaram reinos e testemunharam a marcha do tempo. Esse rio sagrado, adornado com ares de misticismo e encantamento, carrega em suas águas a memória das eras. Sob o céu anil, suas ondas sussurram segredos de tempos imemoriais, uma narrativa que ecoa como um eco ancestral. Suas margens foram o berço de culturas florescentes, onde a semente do conhecimento foi plantada e floresceu em impérios que moldaram os destinos da humanidade. Uma das passagens bíblicas se dá no relato do Jardim do Éden. O rio Eufrates é mencionado como um dos 4 rios que fluíam a partir desse paraíso original, que foi o local de habitação do primeiro casal humano, Adão e Eva. Esses 4 rios eram o Eufrates, o Tigre, o Pison e o Giom. A descrição bíblica deixa claro que eles eram rios reais, embora as localizações exatas de alguns deles não sejam facilmente identificáveis nos dias de hoje. A função do Eufrates transcende a mera geografia. Ele é um testemunho da sapiência da natureza e da providência divina. Seu fluxo constante é como o pulsar de um coração antigo, um ritmo que ecoa com a promessa de renovação e vida. As águas do Eufrates carregam consigo uma energia que nutre o solo e dá vida a tudo o que toca. Sob a sua influência benevolente, as terras outrora áridas se transformam em um jardim de abundância, onde a colheita é farta e a vida prospera. Ao longo das margens do Eufrates, reis ergueram cidades grandiosas, templos majestosos e fortificações imponentes. As civilizações antigas, como a Suméria e a Babilônica, encontraram neste rio uma fonte de vida e um símbolo de prosperidade. Sob o seu olhar vigilante, impérios floresceram, trocaram conhecimento e, por vezes, enfrentaram o inescapável fluxo do tempo. Entretanto, o Eufrates é mais do que um rio de passado glorioso, é também um rio de profecia. Como é dito nas Escrituras, o Eufrates está destinado a ser um ator crucial nos eventos derradeiros. Suas águas, que há muito tempo testemunham os dramas e triunfos da humanidade, agora servem como palco para o despertar dos 4 anjos do Apocalipse. Esses 4 seres celestiais, cuja presença transcende os limites da compreensão humana, foram mantidos em prisão junto ao Eufrates, aguardando o momento predeterminado para cumprir sua função no grande drama cósmico. Cada um deles é uma personificação de forças cósmicas, uma manifestação da vontade divina que agora se ergue para cumprir seu papel na orquestração dos eventos finais. A passagem do livro do Apocalipse que menciona os 4 anjos presos no rio Eufrates é encontrada em Apocalipse capítulo 9, versículos 14 e 15. De acordo com algumas interpretações teológicas, os 4 anjos são entendidos como agentes divinos que foram temporariamente detidos, possivelmente para um propósito específico e designado por Deus. Sua soltura é interpretada como parte de um plano divino maior para desencadear eventos específicos durante o período apocalíptico. A razão exata para a sua prisão e posterior libertação pode ser objeto de debate e interpretação teológica. Algumas interpretações sugerem que esses anjos podem ter sido detidos como parte de uma ordem ou punição anterior, e sua soltura é parte de um plano maior de juízo e justiça divina sobre a humanidade. O primeiro anjo é caracterizado por olhos que ardem como chamas de fogo, uma imagem que evoca uma intensidade e penetração além da capacidade humana de compreensão. A presença desses olhos flamejantes sugere uma visão clara e penetrante, capaz de perceber não apenas a superfície, mas também o âmago das coisas. É como se esses olhos fossem portadores de uma sabedoria e discernimento divinos. Sua coroa é composta por estrelas cintilantes, o que pode ser interpretado como um símbolo de soberania e realeza celestial. Essas estrelas, com seu brilho cintilante, representam uma autoridade que transcende os limites terrenos, indicando que este anjo é investido com um poder que emana dos próprios céus.
O segundo anjo é retratado como envolto em nuvens. Essas nuvens não são meramente meteorológicas, mas simbólicas, sugerindo uma aura de mistério e transcendência que envolve este ser celestial. A imagem de nuvens também evoca a ideia de algo oculto, algo que está prestes a ser revelado. Nas mãos do segundo anjo há uma espécie de instrumento ou ferramenta, que é descrito como uma foice afiada. A foice é um símbolo poderoso, frequentemente associado à colheita e, por extensão, à separação entre o que é útil e o que é descartado. Esta foice afiada sugere uma precisão e eficácia implacáveis na execução do papel designado ao segundo anjo. Ao empunhar essa foice, pode ser interpretado como o executor da vontade divina, encarregado de separar o que é puro e digno de preservação do que é merecedor de juízo e purificação. O terceiro anjo é descrito empunhando uma espada afiada e radiante, brilhando com uma intensidade que se assemelha à luz de um sol incandescente. Essa imagem evoca uma poderosa representação do julgamento divino, sugerindo uma energia purificadora e uma força que é capaz de discernir e separar o que é justo do que é iníquo. A espada brilhante que o terceiro anjo empunha representa o julgamento e a justiça divina. Sua função é discernir entre o que é justo e o que é iníquo, separando o que é digno de preservação do que é merecedor de juízo e purificação. A descrição do terceiro anjo com uma espada resplandecente sugere que a justiça divina é infalível e penetrante, capaz de discernir até os segredos mais ocultos e os motivos mais profundos do coração humano. O quarto anjo é descrito como estando posicionado sobre o sol, uma imagem que evoca uma sensação de majestade e autoridade celestial. Sua posição sobre o Sol sugere uma conexão direta com a fonte primária de luz e vida no sistema solar, simbolizando uma presença divina que transcende os elementos da criação. Ele é dotado de um poder inigualável, concedido por Deus, e é investido com a capacidade de influenciar a ordem natural do cosmos. Este anjo tem a tarefa de emitir um chamado poderoso, convocando aves de rapina a se reunirem para o grande banquete de Deus. Esse banquete, descrito em termos de aves de rapina, sugere a imagem de um evento grandioso que segue o desfecho dos eventos apocalípticos, onde a justiça divina será executada. Interpretativamente, esses anjos são frequentemente vistos como agentes designados por Deus para a execução de juízos e calamidades sobre a terra como parte do plano divino para os últimos dias. Sua libertação pode ser vista como uma etapa necessária para o cumprimento de profecias e visões apocalípticas, desencadeando eventos cruciais como a abertura de selos, o toque de trombetas e a derramação de taças. Além disso, os anjos também podem representar um teste de fé e lealdade à vontade de Deus para os crentes, desafiando a fidelidade em meio à tribulação provocada por seus atos. Atualmente, o rio Eufrates enfrenta desafios significativos em relação ao seu estado e disponibilidade de água. A região do Oriente Médio, onde o Eufrates flui, tem experimentado pressões crescentes sobre os recursos hídricos devido ao crescimento populacional, urbanização, agricultura intensiva e a construção de infraestruturas, como barragens e represas. Nos últimos anos, tem havido preocupações crescentes sobre a redução do fluxo de água no rio Eufrates. Muitos especialistas apontam para fatores como o desvio de água para projetos de irrigação e geração de energia, além de mudanças nos padrões de precipitação devido às mudanças climáticas, como principais contribuintes para a diminuição do volume de água no rio. Essa situação tem implicações sérias para as comunidades que dependem do Eufrates para a irrigação de terras agrícolas e o abastecimento de água potável. A escassez de água nessa região pode desencadear desafios econômicos e sociais, incluindo a competição por recursos, migração e tensões geopolíticas. Quanto à crença nas profecias de João no Apocalipse, esta é uma questão que varia amplamente entre as pessoas e as comunidades. Enquanto algumas pessoas interpretam o Apocalipse como uma previsão literal de eventos futuros, outras veem suas visões como simbólicas e espirituais, com significados que transcendem interpretações estritamente literais. Muitas tradições religiosas têm diferentes abordagens para o Apocalipse. Por exemplo,
No cristianismo, existem diversas interpretações sobre como entender as visões de João. Algumas correntes acreditam em uma interpretação pré-milenarista, onde acreditam em um retorno literal de Cristo e eventos apocalípticos futuros. Outras adotam uma interpretação amilenarista, onde veem as visões como representações simbólicas da luta entre o bem e o mal ao longo da história. Em resumo, o estado atual do rio Eufrates e as interpretações das profecias do Apocalipse são tópicos de grande interesse e relevância para muitas pessoas e comunidades em todo o mundo. Esses temas continuam a desencadear discussões e debates sobre o futuro e a natureza da fé e espiritualidade humana. E não percam as novas histórias bíblicas se inscrevendo em nosso canal aqui no YouTube e não deixem de ativar o sininho para serem notificados quando novas histórias forem postadas. Agradecemos e fiquem sempre na paz de Deus.